Galera, quando eu fiz um vídeo falando que arquiteto e engenheiro que só fazem projetos não ganham dinheiro, teve um pessoal aí que ficou meio pilhado, não gostou não. Mas hoje eu vou levar vocês em uma obra que a gente está fazendo aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Vou mostrar para vocês a menor obra que a gente tem em andamento nesse momento, e eu acho que uma das menores que a gente já fez, e mesmo assim vocês vão conseguir entender o porquê existem agentes assim, pessoas que trabalham em uma obra que ganham muito mais do que um arquiteto e um engenheiro. Esse condomínio aqui nós já fizemos várias casas, vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui vai ficar fácil de eu mostrar. Deixa eu fazer essa curva. Ó, essa casa aqui nós que fizemos, aquela ali nós que fizemos por gerenciamento de obras, não foi incorporação. Essa aqui nós fizemos, ó, foi uma incorporação, construímos para vender. Essa aqui do meio também foi uma incorporação, construímos para vender. Aquela ali, incorporação, construímos para vender. Essa aqui do lado foi um gerenciamento de obras, que é o que eu vou conversar um pouco mais com vocês aqui hoje sobre gerenciamento de obras. Olha aqui, ó. Essa aqui foi uma que a gente fez através de gerenciamento. E essa aqui atrás, que tá só o tijolo ali levantando, é uma que a gente está fazendo agora por incorporação. E é nela que eu vou lá mostrar para vocês. Essa casa, o valor geral dela, né, terreno mais construção, é bem baixo mesmo, referente em comparação a essas outras que a gente conversou. Vou chutar assim entre 450 e 500 mil reais. Entre 400 e 500. Por que disso? Porque o terreno aqui varia muito nesse condomínio. Logo que a gente começou a construir, o terreno aqui era 70, 80 mil, você achava terreno aqui para vender. Hoje em dia, o terreno aqui está 160, 170 mil. Então o custo total do imóvel, ele vai depender qual foi o preço que tu comprou esse terreno, né? Por isso que eu digo que essa construção aqui vai ficar em torno de 400, 500 mil reais para ela ficar pronta. E vamos lá. O que eu quero conversar com vocês hoje? Sobre os custos e as pessoas que estão envolvidas nessa obra. Quais são as pessoas envolvidas, os agentes em uma obra dessa, em uma incorporação imobiliária? A gente tem vários. A gente tem o pedreiro, que está ali construindo a casa. A gente tem o arquiteto, o engenheiro que fizeram os projetos. A gente tem o gerenciador que está gerenciando essa obra. E a gente tem o incorporador, que é quem colocou o dinheiro e vai fazer a venda dessa casa. Quem é que ganha mais? Quem é que lucra mais dentro de uma incorporação como essa? Deixa eu voltar aqui, só para mostrar para vocês a fachada. Olha aqui, ó. Essa fachada, vou tentar deixar uma imagem aqui, tá meio contra o sol. Não sei se vai ficar fácil de vocês verem. Deixa eu vir aqui menos contra o sol, deixar uma imagem também de como vai ser essa fachada, para vocês conseguirem começar a visualizar sobre o empreendimento que a gente está conversando. Mas vamos lá. O que cada um desses agentes que a gente estava conversando, o que cada um deles ganha em uma casa como essa? O pedreiro, quanto que um pedreiro ganha? O pedreiro ganha ali, depende muito da região do Brasil, né? A gente constrói em Fortaleza, o pedreiro tá na faixa de R$200 a diária dele. Aqui no Maranhão tá 130, tá muito mais barato. Mas enfim, a gente sabe que um pedreiro vai ganhar aí 2, 3 mil, talvez, quiçá, 4 mil por mês. Esse é o valor que ele vai ganhar em uma obra como essa. O arquiteto, quanto que um arquiteto cobra aí na sua região para fazer uma casa mais ou menos desse tamanho aqui? Uma casa térrea, 160 metros quadrados, 3 suítes, uma área de lazer aqui, ó, com piscina. Quanto que um arquiteto cobra aí na sua região? Aqui na nossa vai ficar em torno de, deixa eu ver, 10, 15 mil reais. Não passa disso. Projeto de um arquiteto para fazer uma casa como essa. O engenheiro que vai fazer o estrutural, ele também é até mais baixo do que o do arquiteto, eu acredito. Aqui ficaria talvez uns 4, 5 mil reais. Hidráulico, elétrico, mais barato ainda, menos valor. E aí eu te falo, quem é que vai ganhar mais nessa obra como um todo? Porque vocês estão vendo que o valor do arquiteto, do engenheiro, não é tão alto, não é tão significativo para uma casa de 400, 500 mil reais. Então, para onde está indo esse dinheiro? Está indo todo para material? Quem vai fazer o gerenciamento dessa obra, eu não sei se vocês assim têm essa clareza do que é um gerenciador de obra. Um gerenciador de obra é aquele cara que vai contratar as equipes, vai comprar o material, vai cuidar de toda a obra para que ela saia de acordo com os projetos que foram entregues para ele. Esse gerenciador muitas vezes é um arquiteto ou um engenheiro, só que infelizmente ainda são assim, são poucos, muito poucos mesmo, os arquitetos e engenheiros que trabalham nessa área. Na verdade, arquiteto é muito difícil de ver, eu não lembro de ter visto. A maioria são engenheiros ou construtoras.
Esse gerenciador, ele vai cuidar de toda a obra, ele vai pegar o capital do incorporador ou do dono da casa, se for uma casa que a pessoa está construindo para ela morar, e ele vai gerenciar todo esse capital e ele vai tocar toda essa obra. E essa pessoa, geralmente, ele cobra em torno de 15% do valor da obra para fazer esse empreendimento. Mas lógico que isso pode variar muito. Eu já vi pessoas cobrando mais de 20%, depende do lugar do Brasil e depende do padrão do imóvel. Quando é um imóvel menor, geralmente essa taxa é maior, tá, pessoal? Porque você vai ter que parar um encarregado, parar uma equipe, você vai ter que cuidar daquela obra e o valor da obra é menor, então o lucro dele no final não é tão alto. Então por isso que geralmente em obras menores a taxa de gerenciamento pode ser ainda maior. Mas vamos lá, vamos trabalhar com essa taxa padrão que eu conversei com vocês, que é de 15%. É a taxa que a gente mais vê o pessoal trabalhando no Brasil. Se a gente falar de 15% sobre o valor do imóvel, lógico que a gente desconta o terreno, vamos tirar aí 100 mil de terreno, digamos que seja 100 mil. Então essa casa vai ficar entre 350, 400 mil reais. 400 mil reais. Se a gente fala que esse gerenciador cobrou 15%, ele está ganhando 60 mil. 60 mil para fazer o gerenciamento dessa obra. Aí tem arquiteto que fala bem assim, mas eu faço meu projeto ali em 1 mês e pronto. O gerenciador ele vai ficar envolvido aí nos 5, 6 meses dessa obra. Beleza, só que esse gerenciador ele está envolvido em vários processos desse, às vezes tocando 6, 7, 10 obras dessa de forma simultânea. E quem é arquiteto também há mais tempo, que já trabalha, tem vários projetos, tem vários clientes, já sabe que você não vai fazer ali o seu projeto, vai entregar para o cliente e acabou. Ninguém mais vai te ligar, ninguém mais vai te acionar. Você sabe que o cliente vai ficar ao longo de toda a obra conversando contigo, tirando dúvida, às vezes reclamando coisa de projeto, pedindo alteração. Então você vai estar envolvido com aquele projeto até o final daquela obra. E lógico que nós temos também o último agente que a gente estava conversando de uma obra como essa, que seria o incorporador. O incorporador é o que tem o maior lucro em uma obra como essa. Ele vai lucrar em torno de uns 150, 200 mil reais em uma obra desse padrão. Então a gente tem lá o pedreiro, que a gente estava conversando em torno de 3 mil por mês, o arquiteto 10, 15, o gerenciador 60 mil e o incorporador 150, 200 mil. E aí eu fico pensando, por que cargas d'água um arquiteto e um engenheiro, eles vão continuar fazendo projeto, projetando, ganhando ali seus 10, 15 mil por mês e não vão mexer com gerenciamento, não vão trabalhar com gerenciamento, eles não vão trabalhar com incorporação. Com incorporação eu até entenderia, a pessoa fala assim, não trabalho com incorporação porque eu não tenho capital. Lógico que para você começar uma incorporação, você começar a construir casas para vender, você tem que ter um capital muito maior. Então não é fácil já de primeira você começar a mexer com incorporação, mas gerenciamento, cara, gerenciamento você não precisa ter equipe, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter equipamento, você não precisa ter nada. Você só precisa ter a sua boa vontade, a sua hora para ir lá na obra, acompanhar, ter algum estagiário que você pode colocar, principalmente quando começar a pegar mais obras. Mas eu e minha esposa, por exemplo, quando a gente começou com o gerenciamento de obras, eu trabalhava na Vale, eu não tinha tempo para ficar vindo em obra, era minha esposa que comprava material, ia atrás das coisas, e a gente tocava 2, 3 obras de forma simultânea, sem estagiário, sem ninguém, só a gente. Então você não precisa ter uma equipe. Lógico que quando você começar a pegar várias outras obras, aí você vai precisar de uma equipe, você vai precisar começar a escalar, você vai inchar a tua empresa, vai começar a crescer. Só que eu mesmo nunca vi um escritório de arquitetura, por exemplo, que tira valores que cheguem próximos a uma gerenciadora de obras. E você pode me falar assim, Johan, mas eu já vi um escritório de arquitetura que ele pega não sei quantos mil projetos por ano, ele tem uma equipe, ele tem não sei o que. Beleza, agora pensa uma gerenciadora que tem essa mesma equipe, esse mesmo quadro de efetivo. Ele vai conseguir tocar um tanto de obra que o valor daquele escritório vai ser irrisório perto do que esse gerenciador está lucrando. Como a gente faz aqui muitos vídeos sobre incorporação imobiliária e toda incorporação que a gente lança, a gente precisa de gerenciadores para cuidar dessas obras. Por exemplo, eu estou fazendo uma obra em Fortaleza, que está a mais de 1.000 quilômetros da onde eu estou agora. E lá eu não consigo ficar cuidando dessa obra, acompanhando, estando perto. Então eu contrato um gerenciador que está lá cuidando dessa obra para mim. E como aqui todos os vídeos do canal que a gente explica sobre incorporação, o nosso curso sobre incorporação, a gente está sempre falando dessa figura do gerenciador. E eu percebo que muitas vezes arquitetos ou engenheiros que estão fazendo treinamento com a gente, alguns perguntam assim, mas o que esse gerenciador faz? Nunca ouvi falar do gerenciador, como que funciona a figura do gerenciador, quanto que ele cobra? Então ainda existe muita dúvida nesse meio. Como que funciona essa figura do gerenciador? Eu vou fazer uma série de vídeos, vou começar a falar um pouco mais sobre gerenciamento aqui junto dos nossos conteúdos sobre incorporação, mas antes de ter esses vídeos eu vou deixar aqui para vocês aqui embaixo um e-book explicando tudo como funciona o processo de gerenciamento de obras e vou tentar também gravar algumas aulas, fazer um módulo para vocês explicando o passo a passo que a pessoa precisa seguir se ela quer ser um gerenciador de obras, se ela quer trabalhar nesse setor e acabar lucrando muito mais do que um próprio arquiteto ou um engenheiro que só fazem projetos.
projetos. E se vocês se aprofundarem nesse tema, vocês vão perceber que às vezes um arquiteto recém-formado ali, ó, com 1 mês, 2 meses de formado, que está pegando 1, 2 projetos por ano, ele pode ganhar muito mais do que um escritório grande. Porque esse valor que eu falei para vocês que o gerenciador cobra de 60 mil para fazer uma obra como essa, lembra que eu falei, essa aqui é a menor obra que a gente tem dentro desse condomínio. Uma obra assim, que o valor dela é muito baixo comparado às outras que a gente já fez. Por exemplo, aqui nesse condomínio a gente já fez obra de 2 milhões. Pensa agora, qual que é o valor de gerenciamento se você cobrar 15% sobre 2 milhões? 300 mil reais, cara. E aí 300 mil reais, quanto que o arquiteto ou o engenheiro que fez aquele projeto ganhou? Será que ganhou próximo disso? Lógico que não. E agora pensa você tocando 3, 4 obras dessa, não precisa nem ser 10 não, toca 3, 4 obras dessa. O seu valor já chega 3 vezes 300 mil, 900 mil, você está tirando quase 1 milhão no ano, com 3 obras. Digamos que você fez 3 projetos no seu ano e aqueles 3 projetos você pegou para gerenciar. Porque o que acontece também muito é o seguinte, o próprio arquiteto e o engenheiro que fazem o projeto, quando chega no final do projeto, o cliente pergunta para ele sobre a obra, se ele tem construtora para indicar, se ele tem alguma coisa. E assim, era só ele abraçar, era só ele pegar, não, eu gerencio a sua obra, eu trabalho com isso, eu tenho o meu pessoal, ou eu mesmo estou começando a trabalhar com isso, e você pega essa obra para você fazer. Mas não, muitas vezes o arquiteto e o engenheiro, ele vai lá, ele indica uma construtora, ele indica alguém que trabalha com aquilo, e ele deixa todo esse dinheiro embora. E alguns ainda, aqueles arquitetos e engenheiros que têm mania de trabalhar com RT, cobram lá do cara que está gerenciando a obra, cobra, sei lá, 5%, 10%, e acha que fizeram um negoção, pegaram o RT sobre aquele valor. Cara, pega a obra para você gerenciar.